Fala galera, fala batera, mais um Grooversando por aqui. Eu sei que a gente tá publicando um vídeo a cada 6 meses, mas calma, é porque a gente tá trabalhando bastante. Estou no Batera Clube, Bochecha também, trabalhando demais atrás das câmeras. É verdade. Estamos com um convidado aqui, mais que especial, grande parceiro, Dudu Machado. Aplausos aí, edição. Cara, muito obrigado. Conheci o Dudu há pouco tempo, né? Já tinha falado pra ele, pô, mano, vi ele tocando lá, falei, a gente vai gravar o Grooversando. E cá estamos gravando esse momento pra você conhecer. Se você ainda não conhece, você vai conhecer agora Dudu Machado. Com vocês, senhoras e senhores. Mano, pra gente começar, eu quero saber o que aconteceu na vida do Dudu pra ele ir pra bateria. O Duduzinho ainda, lá no começo, o que aconteceu que você decidiu virar baterista? Seu sonho já era ser batera, ser de uma família de músico, como que é? Cara, massa demais. Vou começar agradecendo, muito massa receber vocês aqui em casa. Cara, eu comecei a minha trajetória na música, na verdade, com violão. Eu tinha, acho que 4, 5 anos, talvez. Eu fui criado pela minha mãe e pelos meus avós maternos. Sou gaúcho e, enfim, morava lá no sul. Sempre muita música rolando em casa, muito disco. E a minha mãe, na época, ela cantava em barzinho, como hobby. E aí eu comecei a me interessar bastante. Eu me lembro de assistir eles ensaiando lá em casa. Tocava bastante coisa de MPB, samba, bossa. E aí um dia eu peguei o violão escondido pra tentar ver se saía um som, saía algum barulho. Ela viu e resolveu incentivar esse lance todo. Aí eu comecei na época, as revistinhas, né, que a gente comprava nas bancas, que tinha lá com as cifras, né? Ah, sim, sim. E aí eu comecei a tocar assim. E eu me lembro que a minha mãe, ela tava na época viajando, tava fazendo o mestrado dela, e eu ficava com os meus avós. E tava passando um filme na televisão, que era o Quanto Mais Idiota Melhor. Não sei se alguém vai lembrar desse filme. E aí tinha uma cena, e eram 2 caras, né? Um deles era o cara extrovertido, que era o guitarrista, que era o cara que se dava bem com todo mundo, o cara que conseguia trocar ideia com todo mundo. E tinha um cara que era introvertido. E eu sempre fui um cara muito introvertido, sempre fui um cara muito envergonhado. E aí eu me lembro que tinha uma cena que eles chegavam numa loja de música e o cara que era introvertido, ele chegava numa batera, uma batera gigantesca, acho que era uma Yamaha, aquelas bateras dos anos 80 com vários tons, vários surdos, monte prato. E aí ele fazia um solo de bateria. E aí nesse momento ele meio que virava um animal ali, virava um bicho e tocava. E aí, inclusive, vinha um cara assim, ele usava óculos, aí o óculos caía, ele meio que, né, arrumava aquela coisa meio de nerd, assim, e tal. E aí vinha um cara falar com ele, pô, eu não sabia que tocava tanto assim. E aí depois ele terminou de fazer o solo de bateria, ele voltou a ser quem ele sempre foi. Hoje em dia eu vejo dessa maneira. Na época, obviamente, eu era uma criança, eu tinha, sei lá, 7, 8 anos. Uhum. Eu vi aquilo ali e falei, cara, eu quero tocar batera. E eu entrei correndo no quarto dos meus avós, gritando, tava vendo filme na sala. Eu entrei gritando que eu queria ser baterista, que eu queria uma bateria. Mas hoje em dia eu vejo isso, acho que foi meio que um gatilho, assim, por eu ser sempre um cara muito introvertido. Eu vi na bateria uma forma de poder expor um outro lado. Talvez extravasar um pouco mais, assim, no sentimento também. Exatamente. Eu tava até vendo, eu acompanho o canal há muito tempo já. E aí, pô, quando a gente trocou a ideia pra gravar, eu resolvi assistir alguns outros vídeos que eu já havia assistido. E eu vi um vídeo do Leto, meu grande parceiro. Sim, Leto. Grande abraço, Leto, tamo junto. Irmãozaço, batera do Glória. Eu vi um vídeo do Leto falando que a primeira bateria dele foi uma BNB, e a minha também. Famigerada BNB. Famigerada BNB. Na época eu tinha o Discman, então eu ligava o Discman no som que a gente tinha em casa, pra ouvir fita, pra ouvir CD, botava o volume no máximo e ficava tocando junto, sabe? Caraca. Foi meio que assim o começo todo. Aí daí pra frente começaram a rolar algumas bandinhas de época de escola. Aí sempre aquela coisa, putz, eu tenho um amp de guitarra, eu tenho um amp de baixo, eu tenho a bateria, eu tenho uma caixa multiuso lá que minha família usa pra ouvir música no final de semana no churrasco. Que legal. Juntava tudo na garagem, ensaiava. E aí a coisa foi fluindo. E quando que começou aquela vibe de tipo você começar a estudar mesmo com, de repente, algum professor já profissional, já tocava, vivia de música, pra você realmente levar isso mais a sério? Quando que foi que isso começou na sua vida e você começou a tomar esse rumo de, pô, viver mesmo de batera? Legal. Quando eu comecei a tocar, eu tive, acho que acredito ali, umas 3 semanas, um mês de aula, que foi pra aprender 2, 3 grooves iniciais, como pegar a baqueta, como montar a bateria. Básico mesmo, do básico, que foi com... Eu nem lembro o nome do professor. Ele era aluno da minha mãe, na época, na escola. E ele tocava em banda de baile.
E aí eu tive minhas primeiras aulas ali com ele, foi basicamente aprender umas 2, 3 músicas, aprender uns grooves iniciais e foi isso. E aí pra não parar de tocar, o que eu fazia era isso, eu pegava os CDs que eu tinha, que eu gostava, pegava CDs emprestados com amigos, com irmãos mais velhos de amigos meus, com parentes, tios, enfim. E aí ficava ouvindo aquilo tentando aprender de ouvido, tentando tirar de ouvido. Depois de um tempo eu comecei a tocar na noite, né? Tocava em festivais da cidade, festivais de banda, sei lá, de gurizada, que tinha 15 bandas pra tocar numa mesma noite. Aí a gente juntava lá, a mesma coisa, juntava equipamento de todo mundo. Na época já dava pra ver que tinha algumas pessoas que se destacavam. Eu não entendia nada de técnica, mas tu via, pô, quando tal pessoa tá tocando, o som é melhor, sabe? É o mesmo equipamento, só que tá soando mais legal, sabe? Ou parece mais bonito a maneira como a pessoa tocava. E aí eu comecei a colar nessa galera, comecei a tentar fazer amizade, tentar me aproximar e ficava sempre na beira do palco assistindo, tentando entender. Terminava o show e lá pedia tipo, uma dica, como é que tu fez tal coisa? O que tu escuta? Legal. De um jeito bem natural mesmo. É até meio engraçado falar, a minha história de estudo mesmo, essa parte mais pragmática, de ter uma rotina de estudo, de pegar métodos, de estudar no pad, de me analisar, de ter professores, foi rolar depois de muito tempo. Eu já trabalhava com música, já tocava, já viajava. E aí eu comecei a sentir algumas deficiências que eu não conseguia suprir só assistindo vídeos na internet ou só trocando ideia com algumas pessoas. Então eu fui procurar alguns nomes, isso já morando em São Paulo, inclusive, de bateras que eu acompanhava, que eu admirava, que eu continuo admirando, para ter um direcionamento mais específico mesmo, de coisas que eu sentia necessidade, fosse num play, fosse numa gravação, fosse alguma coisa que eu estava tentando tocar e não rolava de jeito nenhum, eu não entendia o que estava acontecendo, né? Então isso foi acontecer depois de uma certa idade mesmo, assim. Eu tenho uma dúvida, uma curiosidade. Quando eu gravei Grooversando com o Jonathan Carvalho, inclusive vai estar o card aí pra você conferir também, grande batera também, ele é carioca e veio pra São Paulo justamente porque tem um cenário muito forte aqui de música também em São Paulo. São Paulo e Rio, acho que são as capitais, assim, que rola muito, ainda mais essa onda que você falou também de bandas e tudo mais. Como que foi o start, a decisão de você vir para São Paulo? Foi uma coisa fácil, uma coisa difícil, porque tem família lá? Como que foi essa transição? Cara, foi algo bem natural. Eu já trabalho, já vivo de música, exclusivamente de música há mais de 10 anos. Eu comecei a tocar muito novo e comecei a ganhar dinheiro, né? A gente sabe que os primeiros cachês não são lá essas coisas. Mas eu comecei a me aventurar nesse mundo da música desde muito novo. E aí, naturalmente, eu sempre fui um cara muito interessado. Isso, na época que eu tocava nas bandas de garagem, sei lá, com meus 13, 14 anos, eu lembro que chegava o final de semana, a gurizada queria ir pra praia, queria jogar bola, queria jogar videogame, queria, sei lá, fazer qualquer outra coisa. Eu queria ensaiar. E aí eu lembro que eu colocava anúncio, eu pedia pro meu avô colocar anúncio no jornal. Eu tinha um amigo meu de infância, que a mãe dele tinha um Xerox. Aí eu lembro que eu escrevia à mão, procura esse vocalista, procura esse guitarrista, procura esse baixista. E saía colando na cidade, nos postes, nas lojas de música, nas escolas, procurando gente pra tocar, porque eu queria estar no rolê tocando. E aí desde muito novo eu sempre, as coisas foram acontecendo de uma forma natural. Com o tempo eu comecei a tocar fora da minha cidade, com o tempo eu comecei a tocar fora do meu estado. Só que assim, a galera às vezes acha, poxa, começou a tocar, cachê, assim, zero glamour. Eu era o cara que eu fazia o flyer, eu fechava o show. A maioria dos shows na época eram por porta, por venda de ingressos. Era uma banda desconhecida, então quase não tinha venda de ingresso. As primeiras turnês eram muito mais prejuízo do que lucro. Só que eu comecei a pegar gosto pela coisa. Eu comecei a entender um pouquinho melhor da dinâmica de como funcionava esse rolê todo. E quando eu voltava pra minha cidade, Pelotas, lá no sul do Brasil, eu comecei a perceber que a galera me olhava diferente. Não sei porquê, durante muito tempo eu era um cara meio... Não vou dizer escanteado, mas, sei lá, não era um cara que tava muito em visibilidade. E isso nunca me afetou muito. Eu sempre pensava, pô, legal, vou começar a me espelhar nas pessoas que estão em alta na cidade, que estão tocando mais, que estão com várias bandas, e vou ver o que eles estão fazendo, o que elas estão fazendo para aprender. Quando eu comecei a viajar, essas pessoas que eu tinha como referência vinham me perguntar como eu estava fazendo para viajar. E eu falei, pô, legal, é só fazer então, sacou? Não tem muito mistério, não tem muito um segredo. E aí, sei lá, eu tinha 2, 3 amigos que eram malucos o suficiente para acreditar na ideia.
E a gente começou a viajar, ia na época com carro, botava todo o backline dentro do carro, dormia dentro do carro boa parte do tempo, tomava banho em posto de gasolina, muito calote de contratante, vixe, milhões de histórias. E aí chegou uma hora que a gente começou a pensar, putz, não tá dando mais, saca? Não comporta mais o que a gente quer fazer aqui na região. Na época eu tava tocando no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Era o circuito que eu conseguia fazer na época com aquilo que eu tinha, né, a meu dispor. Putz, não tá dando mais, saca? O esforço que a gente tá fazendo não tá sendo condizente com o retorno financeiro e com a realização profissional, que era o principal e sempre foi o principal, né? Sim. Eu acredito muito que a grana ela é uma consequência do trabalho, né? Parece papo de coach. Coach, exatamente, mas não é. Pelo menos na minha vida não tem sido assim, né? Exatamente o contrário. Quando a gente realmente vai fazer o que a gente ama de verdade, as coisas vão acontecendo de forma natural, né? Cara, aí chegou uma hora que eu e o Isra, meu parceiraço, que inclusive mora comigo hoje aqui, parceiro de banda, meu irmão, assim, que a vida me apresentou, a gente se olhou um dia e falou, cara, vamos botar o pé? Vamos meter o pé? Vamos, então vamos. A gente nem pensou muito, só juntou as coisas e veio. E a gente veio pra São Paulo sem conhecer ninguém. Literalmente ninguém. Se eu precisasse de um nome aqui, eu não tinha. A gente alugou, na época, nós tínhamos uma casa de um amigo que estava morando aqui e a gente fez a mudança de carro. Então, toda a tralha dentro do carro, reboque, o carro estragou no meio da viagem, estourou suspensão. Foi uma baita função. E aí, no meio da viagem, esse amigo ligou pra gente dizendo que tinha voltado pra Santa Catarina, pro estado natural dele, porque ele tinha voltado com a namorada e aí resolveu entregar a casa aqui. Então a gente estava no meio do processo de mudança com praticamente tudo que a gente tinha e não tinha onde morar. Sem São casa. Paulo. Sem casa e sem ninguém que a gente conhecesse aqui em São Paulo. Aí nós ficamos na casa de alguns amigos, parentes, no meio do caminho, né? E de lá a gente descobriu um apartamento para alugar pela internet, alugamos pela internet. E aí começou a loucura toda, né? A gente chegou aqui e falou, bom, agora é começar do zero tudo de novo. Caraca. O que a gente já fez lá no Sul, a gente tem que fazer aqui mais uma vez, só que a gente já sabe como que faz, né? Então o processo é o mesmo. As pessoas são outras, os lugares são outros, mas o processo é sempre o mesmo. E aí foi rolando, cara. Foi rolando sempre com muita humildade, sempre chegando nos lugares, pisando pianinho, respeitando a galera, trocando ideia, pedindo espaço, mostrando trabalho. E as coisas foram acontecendo. E estão acontecendo, né? Legal. Mano, e aproveitando que você já tá falando essa parada de trabalho, de vocês já começaram a fazer mais alguns trabalhos aqui em São Paulo, principalmente, como eu falei, aqui em São Paulo tem realmente uma cena muito forte de música, ainda mais o estilo que você toca, a gente acabou não citando até agora, né? Mas você já viu aí uns trechos dele tocando durante a entrevista, que você é um cara do rock and roll, um cara também do pop, tem essa onda assim, bem definida. E eu tenho uma dúvida, cara. Qual que foi o momento assim que você começou a também ver as suas referências? Até porque aqui em São Paulo tem muitos bateras assim, que são referências aqui, estão próximos daqui de onde a gente tá nesse momento, né, na região que você mora. E qual foi o momento que você começou a ver essas referências de perto? De repente, caras que você já ouvia antes, você começou a encontrar por aqui, em casas de show e tudo mais. E já aproveita e cita pra gente todas essas referências que você tem. Legal demais. Bom, as referências são inúmeras, eu não vou conseguir lembrar de todas. Inclusive, eu tava tentando lembrar ali de vários antes de vocês chegarem, para não deixar algumas pessoas de fora, mas, né, sempre acaba ficando. Cara, isso foi muito louco, porque eu cheguei aqui e eu comecei a encontrar na rua, encontrar nos shows, encontrar nos estúdios, pessoas que eu cresci ouvindo, sabe? Um dos primeiros professores que eu tive chegando em São Paulo foi o Jadu Labella, que hoje é um amigaço meu, é um cara que eu admiro demais, assim, uma das minhas maiores inspirações, não só com relação ao play dele, mas cara, tudo que envolve o universo musical, ele é um ser humano fantástico. Sim. É uma pessoa... sei que vocês conhecem ele. Sim, a gente já gravou, inclusive, lá no estúdio. Exatamente, dele, então... exatamente. Ele é um Family Mob aqui pertinho, inclusive, né, aqui na Lapa. E o Jean é um cara gigante, assim, sabe? Ele é gigantesco. E, pô, é muito legal isso, poder realmente encontrar as pessoas e trocar uma ideia, sabe? O próprio Rafa também, que era colega dele de Eagle Kill Talent, né? Que agora ele tá tocando com o Jean, né? Saiu da banda, tocando com a Pitty. Cara, várias pessoas que eu conheci aqui, que na época eu não conhecia ainda, algumas que eu já conhecia. Vou citar, sei lá, Peraceta, meu irmãozaço, já morou aqui, inclusive, morava no quarto aqui, nessa parede aqui ao lado, né? Otávio Rodrigues, um grande amigo meu lá do Sul também, que hoje mora aqui em São Paulo. O Leto, a Alana, a Jenny, toca samba, pagode. Eu sou do rock, eu sempre toquei rock, mas eu gosto muito de ouvir outros gêneros, outros estilos, para tentar também sugar um pouquinho das referências, tentar misturar as coisas, né? E, poxa, a Jenny, sempre que eu vejo alguma coisa dela ali, é fantástico.
Nicole Paz. Ixi, cara, eu vou esquecer de uma galera aqui, eu tenho certeza. Daqui a pouco vai voltando, O cara às vezes prepara um monte de novo, chega na hora da gravação, galera, esquece mesmo. Cara, tem uma galera assim, Gabrielzinho Coelho. Coelho, Gabriel, conheci ele há pouco tempo também. Eu conheci ele ano passado, virou um irmão. Ontem eu tava lá com ele, inclusive, sempre comer uma pizza. Irmãozaço meu, cara gigantesco, baita batera, baita ser humano. Achei legal que até agora você citou só a galera de perto, a galera daqui, nenhum gringo. Geralmente, né, Bochecha? Os caras já falam, Danny Chalmers. Não, óbvio que tem os gringos, né? Mas é que assim, eu acho que é muito legal porque desde muito novo, as minhas principais referências eram os bateras da minha cidade. Por mais que eu assistisse, eu sou cria dos anos 90, né? Eu cresci assistindo MTV. E é óbvio, né, que eu via lá os videoclipes, os shows, eu ficava maravilhado com aquilo. Sim. Só que aquilo pra mim era um mundo muito distante, sabe? Era algo que assim, poxa, os caras estão lá, essas pessoas estão tocando em estádios e tudo mais. Não que eu não pensasse, eu não vou conseguir chegar, mas eu pensava em um caminho muito longo. Sim. Agora, tocar no festival que rola no final do ano da minha cidade, que fecham a rua e, sei lá, lota de gente, isso é muito mais próximo, saca? Então essas pessoas eram as referências. Tem um grande amigo meu, César Goulart, o Cheddar, parceiraço meu, inclusive o cara que me apresentou para a Domene, que hoje é uma marca parceira, a marca de pratos que me patrocina. Conheci a marca através dele, voltei a tocar bateria por causa dele, inclusive, por causa de um evento da Domene. Legal. Fiquei um tempo afastado do instrumento, voltei por conta disso. Stefano Rosa também, um irmãozaço meu lá do Sul. São pessoas que, na época que eu tinha ali meus 9, 10 anos, eles são um pouquinho mais velhos que eu, devem ter acho que uns 5, 6 anos de diferença. Hoje em dia é uma diferença de idade que não faz tanta diferença, mas na época, né, eu tinha ali meus 8, 9, 10 anos, os caras já estavam tocando na noite, já estavam fazendo festival, já estavam viajando às vezes, abrindo para algumas bandas que vinham de fora da cidade. Então essas eram minhas referências principais. E vindo para São Paulo, poder ver essas pessoas de perto. É óbvio que tem um monte de gringo que eu tenho como referência, mas claro, é legal poder também trombar a galera no rolê. O Pindé, sabe? O Pindé é um cara que eu tive a oportunidade de conhecer ele lá no Sul, antes da minha primeira turnê com a banda que eu tinha na época, e foi um cara genial, assim, fantástico, um coração gigantesco, trocou outra ideia comigo, deu várias dicas, me deu de presente um par de baquetas na época. Então assim, cara, são pessoas que além da questão do play, eu tive a oportunidade de conhecer e eu admiro o ser humano também, sabe? A maneira como essas pessoas se portam em diversos ambientes, porque eu acho que isso também é muito importante para quem quer viver da música, né? A gente às vezes fica muito preocupado com a questão técnica, com a questão de tocar bem, e é óbvio que tem que tocar bem, isso é o mínimo, né? Pra gente poder desempenhar a nossa função. Enfim, acho que isso também é importante e é uma forma de aprendizado, né? Com certeza. Essa postura de mercado e tudo mais, então é muito massa poder ter esse contato assim perto. Pô, vocês, né, cara? Que isso? Como eu te falei, eu acompanho o canal já há muito tempo, tanto os vídeos do Zona da Batera, quanto os vídeos do Batera Clube. É muito massa isso, cara. É muito massa poder assistir. Então é isso. O Network é uma comunidade, né? Inclusive o objetivo do canal desde o começo era justamente isso. Agregar, apresentar o trabalho de bateras diferentes, com às vezes tem um perfil diferente, mas que, cara, no fim das contas o objetivo é o mesmo. Quer fazer música, quer crescer profissionalmente. E agora, uma pergunta, cara, que como você falou que você aprendeu muito também praticando, na verdade, tocando na noite, minha pergunta sobre técnica não vai ser especificamente sobre as técnicas que você utiliza, mas eu quero que você também abra pra galera a visão em relação à linguagem. É uma pergunta que a gente nunca trouxe, eu acho, aqui pro Zona da Batera, pro Grooversano, que é muitas vezes o cara ele é muito técnico, mas ele não tem a linguagem. E cara, eu já vi diversos vídeos seu tocando e eu vi que, cara, você tem a técnica, mas a sua linguagem é, tipo assim, muito perfeita naquilo que você tá fazendo. Então, qual que é a sua dica ou o que você estuda? É só a parada de você ouvir pra você tentar reproduzir? Ou isso já tem a ver também com sua personalidade tocando? Tenta explicar pra gente como que é essa variação entre técnica e também a linguagem do que você tá tocando. Então, eu, nesse período, né, vindo pra São Paulo, chegando aqui, eu vim um pouquinho antes da pandemia pra São Paulo, em 2019. Uma das pessoas que eu também tive a oportunidade de ser aluno, não presencialmente, mas num curso à distância, durante a pandemia, foi o Arthur Rezende. Não sei se conhecem, batera fantástico. O Arthur, eu fiz um curso com ele, foi um intensivão, acho que de 2 meses, ele falava muito sobre a questão do movimento. Porque a bateria é um instrumento muito físico, né? Sim. É um instrumento que, diferente de uma guitarra, por exemplo, que a gente consegue usar vários pedais para simular sons, e isso não desmerece, não torna algo melhor ou pior. São só características específicas de cada instrumento e a gente tem que aprender a entender essas características, né?
O instrumento acústico, qualquer nuance de movimento vai fazer uma diferença gigantesca, sabe? Às vezes 5 centímetros a mais ou a menos de distância de uma pele, de um prato, vai fazer total diferença no som. Às vezes, poucos graus de angulação na hora de golpear uma peça da bateria vai fazer diferença. Às vezes, apertar a baqueta um pouquinho mais ou soltar ela um pouco mais vai fazer toda a diferença. Eu comecei a ficar meio, viciado em assistir vídeos de várias bateras no mudo. Porque eu comecei a tentar entender, através dos movimentos de cada pessoa, como que aquele som vinha. E aí muitas vezes eu tentava, pegava vídeo de alguém que eu não conhecia, que eu nunca tinha visto tocando, aí eu colocava no mudo e tentava entender, tá, beleza, eu acho que o som vai ser de tal jeito. Depois eu colocava um som para ver se estava certo com o que eu estava pensando. É óbvio que tem várias outras questões, né? Microfonação, afinação, timbre de cada prato, de cada peça, tipo de baqueta, madeira... Enfim, uma infinidade de coisas. Mas eu tentava sacar através do movimento, quase como uma coreografia mesmo. Como que aquilo rolava. E hoje em dia, parece até meio besta falar, mas hoje em dia quando eu vou tocar alguma coisa diferente, porque apesar de eu tocar rock, eu gosto muito de viajar por vários gêneros, vários estilos. Na minha sessão de prática, eu toco literalmente tudo, desde a rocha, música tradicionalista do Rio Grande do Sul, samba, pagode, groove, metal. Não que eu vá tocar isso no palco, sabe? Pô, eu comecei a tocar trap agora há pouco tempo, tentando tocar, né? E aí quando eu vou tocar estilos que eu não tô acostumado a tocar, eu meio que tento simular na minha cabeça e pensar, tá, como que tal pessoa faria? E aí não que eu vá tentar copiar, mas eu tento entender os movimentos, entender algumas coisas que eu percebi que essas pessoas fazem. Por exemplo, eu tenho estudado bastante coisa de groove, de funk, enfim, de R&B. E aí, um cara que é referência pra mim pra caramba, pra praticamente todo mundo, é o Daniel Pinheiro. Sim, e aí, eu sei que o Daniel ele tem um lance de dinâmica de hi-hat que é fantástico. Sim. E eu sou um cara que, por vir do rock, eu tenho mania de tocar full time, né, descendo o braço no hat. Então eu tenho me forçado muito a tocar coisas que eu tocaria naturalmente com uma dinâmica maior no hat, com uma dinâmica mais baixa. Isso pra mim é um esforço muito grande. Só que eu penso, tá, como que o Daniel tocaria tal coisa? Como que a Lana tocaria tal coisa? Então beleza, eu vou tentar fazer isso pra ver. Aí eu me filmo, depois assisto, legal, tá, o som saiu diferente. E aí eu tento guardar, acessar esses lugares, quase como baixar alguns pacotes, assim, saca, de presets. Obviamente, mais uma vez, eu não quero dizer que eu tô me comparando a essas pessoas, tá? É um lance de tentar entender mesmo o movimento, de tentar entender como que o som vem, e aí através do movimento eu tento sacar maneiras que eu consigo adequar o meu modo de tocar e o meu ouvido também, né, pra chegar naqueles sons que eu tô buscando. Legal. Mas é muito isso, assim, cara, eu curto demais essa pegada, assim. Eu curto muito me filmar tocando pra depois assistir, tá tudo horrível, tudo ruim, tá no inferno, não sei tocar, mas aí eu consigo pontuar coisas, isso aqui foi legal, isso aqui não funcionou, mas do outro dia eu fiz de tal jeito que tava legal. E aí eu vou tentando entender isso e vou, né, criando essas maneiras, enfim, essas... Cara, eu acho que é a primeira vez que eu ouço falar sobre essa ideia de você assistir sem o som, tipo, assistir no mudo. É a primeira vez eu acho que eu ouço essa dica. Eu vou arriscar pra ver se eu consigo extrair alguma coisa de alguém. Certo. Pode ser meio papo de doido, mas... porque assim, eu particularmente tenho um pouco de dificuldade de conseguir alcançar exatamente a linguagem daquele estilo, saca? É um desafio, né? O que eu já ouvi alguns amigos dizendo é você ouvir muito a referência daquele estilo. Tipo, quem é o melhor naquele estilo? Aí você ouve tudo daquele cara. Então, vou dar um exemplo. Eu comecei estudando rock and roll, mas depois eu migrei pra essa onda do gospel chops, de nota e tal, frases lineares. E isso aí fez parte da minha personalidade. Começou a ficar, encravado. E aí, quando eu voltei a tocar agora pedal duplo e tal, eu vi que, cara... Tipo, mesmo tocando pedal duplo, a minha pressão, as notas estavam diferentes. Saquei. Então, até por isso também a dúvida de, como eu consigo mudar essa linguagem. Às vezes você sair do roqueiro e entrar, num Dudu trapper. Sacou? É um desafio, né? Que eu acho isso, mais uma vez, citando o Jean, eu já troquei várias ideias com ele sobre vários assuntos que vão além da bateria, coisas até meio filosóficas. E aí ele falou um dia um lance que pra mim, eu não tinha pensado dessa maneira até ele pontuar. Ele falou, cara, todo mundo nasce como uma voz. Todo mundo tem a sua própria voz. Sim. Tem pessoas que são profissionais em imitar outras vozes, né? Tem gente que dubla, tem gente que faz imitações, só que elas estão emulando algo que não é delas.
Quase como se fosse o lance dos pedais de guitarra. Entendi a Mas se elas analogia. forem falar, elas vão ter a voz delas. E não é algo que elas têm que procurar, que elas têm que tentar entender. Só existe, só é. Sabe? É um lance que tu nasce com aquilo e vai mudando ao decorrer da tua vida. Quando a gente senta na bateria pra tocar, a gente também tem a nossa voz. Só que não é uma voz falada, então é um lance que vai muito além. E muitas vezes a gente não consegue sacar isso de cara, porque aí envolve várias outras questões, o lance de maturidade, de aceitar que a nossa voz é aquela. Eu lembro quando eu comecei a cantar, mais novo, né? Eu tocava violão e comecei a arriscar cantar em algumas bandas e tudo mais. Eu não gostava da minha voz. Então eu tentava imitar a voz de outras pessoas que eu achava bonita a voz. Entendi. E aí chegou uma hora que eu falei, cara, isso tá me machucando, tá desconfortável, sabe? Não tá legal. Pô, a minha voz é a minha voz. Não tem porque eu ter vergonha dela. Eu vou ter que conseguir entender uma maneira de fazer a minha voz soar legal dentro daquilo que eu quero. E entender as limitações da minha voz também para poder estudar e aprender novas técnicas para, né, abordar outras possibilidades. E na bateria é o mesmo lance, cara, eu acho. A gente tem a nossa voz tocando qualquer instrumento, né, qualquer tipo de manifestação artística. Só que isso é algo que tá sempre em mudança, né? Tá sempre em evolução. Eu acho que é muito isso, assim, a gente respeitar o nosso lance, entender qual que é o nosso lance, só que também escutar coisas diversas, sempre tentar aprender, né? Beber de várias fontes, porque isso só vai engrandecendo cada vez mais, né? Linguagem e as referências da gente, né? Com certeza, com certeza. Gostei demais da analogia, agora fez todo sentido. Mano, agora falando de futuro, o que você espera do Dudu no futuro, daqui 10 anos, de repente? Quais são suas expectativas? O que você almeja, de repente, no trabalho seu solo ou algum trabalho com banda? Se você já tá, tipo, num momento assim que você já tá confortável, fala pra gente. Eu acho que o que eu espero, é o que eu sempre esperei desde quando eu comecei a tocar, e eu espero muito que isso não mude, que é seguir tocando com brilho no olho sempre. Mais uma vez, parece papo, parece coisa de coach ou enfim. Mas a música é um lance que pra mim ela vai muito além da minha profissão. Eu tenho a sorte e o orgulho, o prazer de trabalhar com algo que realmente me acompanha no dia inteiro. Eu vou tomar banho ouvindo música, eu durmo ouvindo música. Literalmente, eu boto música pra dormir. Tudo que eu faço envolve música. Eu tenho várias memórias que eu consigo acessar através da música que estava tocando em determinada situação. Então, assim, óbvio que eu tenho várias metas, vários objetivos anotados e listados, sabe? Daqui 3 anos, daqui 5 anos, daqui 5 meses, daqui 15 anos, eu tenho várias metas. Legal. Só que eu acho que muito além de falar isso, porque isso é algo muito pessoal, né? Não que tenha algum problema em expor isso, mas eu acho que é muito legal a gente entender esse lance do processo, saca? A gente se cobra o tempo todo, e eu incluso, né, nesse rolê. A gente tá o tempo inteiro pensando, putz, mas onde eu tô não tá legal. Só que aí, às vezes eu paro assim pra pensar, olha a quantidade de coisa que rolou desde que eu vim pra São Paulo, olha a quantidade de coisa que rolou desde que eu comecei a tocar, quantidade de experiência bacana que eu tive, experiências não tão legais, mas que me trouxeram muito aprendizado. Eu sou muito feliz hoje com o local onde eu tô. Hoje eu consigo tocar com pessoas, eu toco com pessoas que, além de serem colegas de trabalho, são grandes amigos e amigas. Hoje eu toco com o Esteban Tavares, que é um irmãozaço meu, um cara assim que não tenho palavras para agradecer tudo que ele fez por mim. Toco com uma outra grande amiga, Fez Mania. Tem alguns outros projetos, né? E, enfim, sempre fazendo um freela aqui, outro freela ali. Sabe como é que é, né? Vida de músico. Mas é isso, cara. Eu quero poder tocar com várias pessoas, sabe? Eu quero poder estar sempre aprendendo coisas novas, sempre me sentindo na condição de... Não de estar numa posição desconfortável, mas de entender, putz, isso aqui que eu sei fazer me trouxe até aqui. Se eu quiser chegar nesse lugar, eu tenho que aprender mais. E aí isso servir como uma motivação, servir como um combustível para estar sempre buscando, sempre conhecendo novas pessoas, sugando no bom sentido, né? Tudo aquilo que essas pessoas têm para oferecer, e também uma troca, né? E podendo levar algo de positivo, assim como o lance do Jean, por exemplo, que eu falei, e de tantas outras pessoas que eu tô sempre aprendendo, poder levar isso adiante, né? A gente tem esse lance às vezes de que informação, eu não vou revelar o meu segredo, não vou falar da minha técnica, porque senão fulano vai saber e vai tocar e vai roubar meu lugar. Isso não existe, cara, sabe? Isso aí é pensamento desse tamanho, assim, pensamento da cabeça pequena. A informação tá aí pra gente compartilhar, então acho que é isso. Minhas metas são poder tocar com o máximo de pessoas possível, tocar em frente ao maior número de pessoas possíveis, maior número de pessoas possível, aliás, e conseguir levar as informações, servir de alguma forma como uma referência, como uma inspiração, assim como Legal. Tantas pessoas me serviram e seguem servindo. Acho que é isso. Legal. Que lindo, cara. Você é louco. Filosófico. Que lindo. Por isso que bater vai ficar lá no fundo e começa a falar, não para mais. Né, Que isso, pô. E cara, esse é um momento também, já partindo aqui pro final da entrevista, em que você também tem a possibilidade de tanto agradecer, né, a galera que te apoia, que apoia seu trabalho,
E também, enfim, as marcas e tudo mais. E também deixar um recado pra galera que, de repente, tá assistindo aqui essa entrevista até aqui e fala, pô, mano, eu já me vejo nessa mesma situação dele, ou que ele já viveu, de, pô, tá na correria, tá, enfim, às vezes pagando pra tocar numa casa de show. Então, faça os agradecimentos e deixa uma mensagem aí pra galera também. Fechou. Bom, vou agradecer as marcas que me patrocinam, que são minhas parceiras hoje. Eu acho legal falar a palavra parceiro porque a gente... eu tenho uma história com essas marcas que, todas elas, sem exceção, eu primeiro fui consumidor, fui cliente, eu paguei pelos serviços, pelos produtos, eu testei, eu gostei, eles me serviram como uma ferramenta de trabalho que para mim fazem muito sentido. Eu conheci as pessoas, eu me envolvi com as pessoas e aí sim isso se desenvolveu para virar uma parceria comercial, né? Onde ambos os lados conseguem oferecer algo e ter algo em troca. Hoje eu tenho o orgulho de ser parceiro do aplicativo Moisés. Sou grande fã, cara. Rafa, inclusive, se estiver assistindo, toda a equipe, abraço, pessoas fantásticas, muito massa. Muita gente não sabe que é um aplicativo brasileiro, né? O Moisés surgiu fora do Brasil, mas feito por brasileiros. Tenho parceria também com a Pé de Gorila, Rafa também, grande abraço. Abraço, pô, outro cara que eu esqueci de falar, citar o nome, mas agora veio, viu só? Marvin Tabosa, o cara que me apresentou a Pé de Gorila, me apresentou os produtos, eu testei, e aí depois ele fez a ponte, me apresentou, né, para as pessoas responsáveis, e hoje sou muito feliz em poder utilizar os pads da Gorila para estudar, para levar para estrada, enfim, para, né, minha prática diária. E a Domain Symbols, que, cara, assim, não vou dizer melhor prato do mundo, porque para mim mas sabe, não quer dizer que para quem tá assistindo, para vocês tem que ser. Só que, além disso, é uma marca que tem uma importância gigantesca na minha vida. Eu voltei a tocar bateria por conta de um evento onde eu conheci o Chico Domene. E isso, pra mim, é um bagulho que não tem preço, saca? Se não fosse por esse evento, eu fico até arrepiado de falar. Se não fosse por esse evento, eu tenho certeza que eu não estaria em São Paulo hoje. Não estaria tocando com as pessoas que eu toco, não estaria aqui trocando ideia com vocês. Então, assim, eu acho que as coisas acontecem de uma maneira muito doida, mas elas têm que acontecer e a gente tem que aproveitar as oportunidades. E é muito massa hoje poder fazer parte, né, desse time, onde eu conheci tantas pessoas incríveis, fiz grandes amizades. Então é isso, muito obrigado por acreditarem no meu trabalho. Acho que às vezes eu não agradeço tanto quanto eu deveria agradecer. É muito massa poder realmente contar com tanta gente legal, não só com os produtos, com os serviços, mas com as pessoas, né? Obviamente, muito obrigado, vocês dois, que Everton, Bochecha. Obrigado por terem vindo. Agora que vocês já sabem onde fica, vocês têm que voltar pra gente fazer uma janta. Cara, eu acho que é isso. Eu acho que seria muito pretensioso da minha parte chegar aqui e falar o que as pessoas têm que fazer, porque cada um sabe a sua história, cada um sabe a sua condição, não só a condição financeira, mas a sua realidade. E óbvio que eu tive várias dificuldades no caminho, sigo tendo, só que eu também tive e tenho várias facilidades que muitas pessoas não têm. Então é muito hipócrita da minha parte chegar aqui falando, não, se eu consigo, vocês também conseguem, sabe? Sim. Cada um sabe onde aperta o sapato. Mas se eu fosse dar um único conselho, eu acho que cara, faz o melhor que tu consegue fazer com aquilo que tu tem à disposição no momento, sabe? Tenta se cercar de pessoas que te fazem bem. Eu acho que, no fim das contas, sempre o segredo de qualquer coisa são as pessoas, sabe? Independente... É óbvio que tem várias variantes, né, que fazem toda a diferença, mas o principal de tudo são as pessoas, saca? Muitas vezes a gente não lembra exatamente de uma história, não lembra exatamente de como algo aconteceu, mas a gente lembra de quem estava do nosso lado. E eu acho que isso é o mais importante, é o que fica sempre, sabe? É o que vale durante todo o processo. Então, é isso. Se cerquem de pessoas que fazem bem pra vocês. Nunca deixem de acreditar mesmo no rolê. É difícil, eu já pensei várias vezes que não ia dar, que não ia rolar. Cara, cada um tem sua espiritualidade, cada um tem suas crenças, cada um tem, enfim, aquilo que se sente confortável em se segurar em momentos de dificuldade. Sim. Mas eu acho que é isso, saca? A gente entender que um dia de cada vez. É um monte de papo de coach, um monte de frases de coach, clichê pra caramba. Mas eu acho que é isso. E aí tem uma frase que me marcou muitas vezes, que eu ouvi uma vez, me marca até hoje, que é: deixa pra desistir amanhã, tá ligado? Vou tentar só hoje. Amanhã eu deixo pra desistir. Porque, né, não chega nunca. Então é esse lance, deixa pra desistir amanhã. E, pô, se diverte, cara. No fim das contas é isso. Música, arte é feito pra gente se divertir, pra gente curtir o processo. É isso que faz toda a diferença. É isso. Excelente. Mano, mais uma vez, muito obrigado por receber a gente, cara. Obrigado, rapaziada. Satisfação imensa, mano. Agora eu vejo ainda mais, já sabia, mas vejo ainda mais que é uma pessoa incrível. Fala sério. Merece o seu like. Merece o seu like. Se você ainda não foi inscrito, não é possível que você não é inscrito nesse canal, meu amigo. Se inscreve no canal.
Ajuda nós, é de graça se inscrever no canal, é de graça, se inscreve no canal. Quero agradecer mais uma vez o Bochecha que está aqui. Novo papai de menino. Ah, Bochecha, nós temos que fazer um vídeo mostrando a cara, né, mano? De novo, né? A gente tá enrolado, mas a gente vai... a gente vai fazer isso aí em breve. A gente vai fazer isso em breve. Obrigado, então, Bochecha. Tá sempre ajudando aí a gente aí na estrutura pra continuar seguindo com esse canal. Mais uma vez, agradeço, meu irmão. Agradeço, cara. A todos vocês que acompanharam até aqui. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência. E vejo vocês, obviamente, no próximo vídeo. Tamo junto, valeu. Firme!